Vamos nos colocar de pé, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, leremos do verso 24 ao verso 34. Diz assim a palavra de Deus: Jesus foi com ele, grande multidão seguia e comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te apertas, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhando ao redor para ver quem fizera isto, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, ânsia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Deus, agradecemos ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez na tua casa, para ouvir a tua palavra. Deus, é a palavra do Senhor que foi lida. Então, em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor possa ficar à vontade no nosso meio nessa noite, e possa falar de uma forma profunda a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. Essa passagem é muito conhecida, né? Tenho certeza que vocês já ouviram várias pregações, várias ministrações, baseado nesse texto, da mulher curada, né, dali de um fluxo de sangue. O texto diz que há 12 anos, essa mulher sofria dessa hemorragia. Não era pouco tempo, eram 12 anos. E nós começamos a ler onde diz: e Jesus foi com ele. Jesus foi com Jairo, e Jairo vem pedir a Jesus, e também fosse a casa dele, ele também tinha uma filha, mas o também é de 12 anos. A mulher 12 anos enferma, e a filha de Jairo tinha 12 anos, e ela sofria de uma doença, estava indo à morte. Como ela, lá para frente, vai ver, ela morreu, né? Isso aí seria uma outra mensagem. Jesus vai, ressuscita, etc. Mas na ida de Jesus para a casa de Jairo, nós lemos que existia uma grande multidão seguindo a Jesus. Mas o texto, capítulo 5, ele fala dos dois, esses dois, Jairo, um chefe da sinagoga, e está essa mulher, uma mulher desconhecida. Não fala o nome dessa mulher. Mas quando eu estava lendo esse texto, eu vi que foi uma mulher e teve uma grande fé, porque ela pôs a vida dela em risco. Ela podia ser morta, ser apedrejada ali, ser levada para fora da cidade e ser apedrejada. Porque nessa época, a mulher que tinha um fluxo de sangue, ou seja, e estava ali constantemente menstruada, era uma mulher impura. Então eles a consideravam como se fosse quase uma pessoa leprosa. Ela ficava fora da cidade, tinha um local separado para os leprosos, para as mulheres quando ficavam menstruadas, e outras doenças também separadas, e os judeus na época consideravam como impuros. E essa mulher, ela não podia se relacionar, essa mulher, ela não podia chegar perto das pessoas, porque se ela tocasse em alguém, ou alguém tocasse nela, era considerado, essa pessoa ficaria impura. Não só uma pessoa, mas um banco, ela sentasse, ficava impuro, uma cama, ela deitasse, ficasse impuro, enfim, tudo, e ela triscasse ou triscasse nela, ficaria impuro.
Essa mulher teve uma fé ao ouvir falar de Jesus. O texto diz, ela ouvira falar de Jesus, então certamente ela ouvira falar dos milagres que Jesus tinha feito, né? Como Jesus estava vindo de Adão, onde ele foi expulso ali pelo pessoal, ele havia libertado um jovem endemoniado, e os adarenos expulsaram ele dali. Os demônios estavam, ele jovem, vão para os porcos, e os porcos aí lá no espinhadeiro abaixo, eles levam prejuízo, enfim. Essa mulher certamente ficou sabendo dos milagres que Jesus tinha feito, tanto de libertação de endemoniado, como de ressuscitar mortos, como de curar cegos, de levantar osso, fazer osso andar, paralíticos andarem, enfim. Essa mulher ouviu falar de Jesus, e ela arriscou a própria vida para ir ali e entrar no meio da multidão. E nós começamos a ler onde diz, e uma multidão, uma grande multidão, não é só uma multidão, Marcos diz que era uma grande multidão, ou seja, tinha muita gente. E com certeza, a Cafarnaum, onde Jesus estava passando, não era um lugar tão grande, aonde o texto diz, essa mulher já havia passado por vários médicos, havia gastado todo o seu dinheiro em busca de uma cura, então certamente ela era conhecida ali por muitos, uma mulher enferma, uma mulher impura, uma mulher que não podia estar ali no meio deles, mas ela se arriscou. E eu lendo esse texto, eu vi a fé dessa mulher, uma fé grande, uma fé, porque ela viu em Jesus a capacidade de salvá-la daquela situação, de salvá-la daquela circunstância onde há 12 anos a atormentava. Por isso nós vamos instituir o título dessa mensagem como uma fé salvadora. Uma fé salvadora. E em cima desse texto, em cima desse título, de uma fé salvadora, eu iria compartilhar com os irmãos pelo menos 3 pontos de uma fé salvadora. E o primeiro deles é uma fé salvadora. Está no versículo 25, o embasamento. Uma fé salvadora começa com a consciência de uma grande necessidade. Você precisa sentir, você precisa ter consciência de que você precisa de Jesus. Essa mulher, ela teve essa consciência de que ela necessitava urgentemente de ter um encontro com Jesus. Ela precisava urgentemente de tocar em Jesus. E ela, na hora ela vira aquela multidão, uma mulher teve tanta fé, a fé dela foi tão grande, ela disse, se pelo menos eu tocar nas vestes de Jesus, ou seja, se pelo menos eu triscar na roupa de Jesus, eu serei curada. Mas essa fé salvadora, essa fé que veio fazer o que Jesus a salvasse, a libertasse, a curasse, ela começou quando essa mulher teve a consciência de que ela precisava de Jesus. Às vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida, às vezes nós ficamos tentando resolver com as nossas forças, os nossos meios, como ela tentou. E não está errado, ela foi ali, o dinheiro ela tinha, procurou um profissional da área, um médico, procurou outro, ela não ficou acomodada, ela não ficou parada de braço cruzado, esperando um milagre acontecer sem ela fazer nada. Não, ela buscou os profissionais, mas ela precisou reconhecer da necessidade que ela tinha de triscar em Jesus, de tocar em Jesus, não simplesmente de estar perto de Jesus. Porque o texto, eu repito, esse texto, ele ressalta em 2 pessoas, Jairo e a mulher enferma, mas ele começa dizendo que existia uma grande multidão. Então esse texto nos leva a crer, e muitos estavam ali andando com Jesus, muitos estavam indo atrás de Jesus, e Jesus atraía multidões. Então, onde Jesus ia, muitos iam atrás, mas pelo menos nessa grande multidão, apenas uma pessoa tocou em Jesus. Muitos o apertavam. Os discípulos falam assim, Senhor, como assim a gente tocou? A multidão está aí te apertando, a multidão está aí
toando no Senhor o tempo todo. Você pergunta, imitou? Ou ele falou assim, não, imitou de uma forma diferente. E na hora eu estava lendo essa mensagem, lendo esse texto, preparando essa mensagem, eu vi, existe uma diferença grande de você vir à igreja, de você conhecer a Jesus, de você frequentar uma denominação religiosa, e você vir e verdadeiramente você tocar nas vestes de Jesus. A gente pode estar andando com Jesus, a gente pode estar caminhando com Jesus, mas sem tocar em Jesus. Isso é muito sério. Sem tocar para Jesus dizer assim, opa, o fulano tocou em mim. Ele veio no culto nessa quarta-feira, dia 27 de abril de 2022. Ele não veio aí para cumprir um ritual religioso. Ele não veio aí simplesmente porque ele ficaria de consciência pesada se ele ficasse em casa. E tem gente que às vezes a igreja fica de consciência pesada, não vou ficar em casa não, eu devo ir na igreja, isso é pecado, eu vou ficar em casa e vai. Não, a gente tem que vir na igreja sim, mas tem que vir na igreja para a gente cultuar o nosso Deus, para a gente buscar o nosso Deus de todo o nosso coração. Todo culto, nós temos que tocar nas vestes de Jesus. E foi isso que essa mulher fez. Ela sentiu uma grande necessidade. Pelo menos aí nesse texto, versículo 25, vamos ler novamente o versículo 25, para a gente tirar alguma verdade daí. O versículo 25 diz assim, aconteceu certa mulher, e havia 12 anos, vinha sofrendo de grande hemorragia. Olha, o sofrimento dela não era curto, o sofrimento dela era prolongado. Era um sofrimento, já tinha, gente, imagina, 12 anos, vazando sangue ali, pingando, o tempo todo, imagina. Pensa numa torneirinha na sua casa, e você tenta fechar, e essa torneira não fecha direto, fica pingando, um dia, dois, põe um balde ali embaixo, e imagina 12 anos, dá para inundar uma casa, não dá? Dá para inundar, meu amigo. Se tiver lá uma área, dá para inundar, dá para você nadar, dá para você mergulhar. E foram 12 anos de hemorragia, não são 12 dias. Era um sofrimento prolongado. O sofrimento prolongado, ele gera desesperança. Essa mulher foi esperando em uma cura, foi esperando uma cura, e essa cura não vinha, e ela foi ficando sem esperança. Ela foi perdendo a esperança em uma possibilidade dela ser curada. Em Provérbios 13:12 diz, e a esperança, esse adia, faz adoecer o coração. E a esperança dessa mulher estava se adiando. Passou um dia, passou 2, estava sendo adiada. 3, 10, 12 anos. A esperança se adia, faz adoecer o coração. E essa esperança ia demorando, e o sofrimento dessa mulher ia destruindo os seus sonhos. E isso acontece quando a gente às vezes busca algo, e esse algo, essa cura, esse milagre não vem, vai demorando, às vezes os sonhos da gente vão se acabando. Talvez essa mulher tinha um sonho de ser mãe. Como ela poderia ser mãe se ela não podia se relacionar com homem nenhum? O homem não poderia tocar nela. E os sonhos delas foram por água abaixo, e às vezes os nossos sonhos têm sido mortos, têm morrido mesmo ao passar do tempo. A gente vai esperando, a gente vai perdendo a esperança. E esse sofrimento produzia terríveis reações na vida dessa mulher. Primeira reação conjugal. Ela não podia ter relação sexual com homem nenhum. Então, se ela era casada, ela teve afastada do esposo dela. Se ela era solteira, ela não poderia se relacionar com nenhum homem. A outra reação seria a reação social. Como nós já falamos, essa mulher não podia se relacionar com a sociedade. Ela tinha que se isolar. Ela tinha que morar fora. E o terceiro, a reação religiosa. Ela não podia ir em um templo religioso. Ela não podia sentar em nenhum banco de uma igreja e o tornava impuro. Ela não podia estar perto de ninguém em uma igreja porque ela era uma pessoa que estava impura. Ela estava impura. Então,
essa fé dessa mulher, essa fé salvadora, primeiro passo que nós vimos, ela precisava ter consciência disso tudo. Ela precisava ter consciência, ela não podia se relacionar socialmente, não podia se relacionar religiosamente, e nem conjugal. Ela não podia ter um relacionamento familiar, um relacionamento conjugal. Então, a primeira coisa que ela teve que ter foi consciência do problema que ela tinha e da necessidade de buscar ao Senhor. Nós precisamos ter essa consciência. O segundo ponto é que uma fé salvadora acontece quando nos voltamos da nossa desilusão e buscamos a Jesus. Versículo 27. Versículo 27 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Nós podemos tirar algumas lições desse versículo. Primeiro, que nossos problemas não apenas nos afligem, eles também nos arrastam aos pés de Jesus. Às vezes tem pessoas que precisam passar por algum problema para vir para Cristo. Deus conhece cada um de nós. Tem gente que vem aos pés de Cristo sem precisar passar por problema nenhum. Mas a gente às vezes precisa passar por um problema, por uma enfermidade, para vir aos pés de Cristo. Outra coisa, esse texto nos ensina que quando nossos problemas parecem não ter solução, ainda podemos ter esperança. O versículo 27 e o versículo 28 nós lemos. Diz: e essa mulher tocou em Jesus e ela foi curada. Para ela estava em uma situação e parecia não ter mais jeito. Ela havia gastado todo o seu dinheiro, ela havia procurado todos os médicos, ela havia feito tudo e ela podia fazer. Então, humanamente falando, não tinha mais o que ser feito. Então, talvez, meu irmão, você esteja em uma situação de você falar assim: não tem mais o que eu possa fazer. Não tem. Mas sabe, Cristo sempre tem a última palavra. A última palavra sempre é de Deus. Deus, com uma palavra, Ele pode resolver. Então, não perca a esperança. Não é esperança nas parte econômica do país. Não, esperança em Deus, tão somente em Deus. Tão somente Cristo. Não é esperança em um homem, em um amigo, e pode vir conversar, te ajudar a resolver a situação. Deus usa pessoas. Mas sabe, a nossa esperança tem que estar depositada 100% em Cristo. Quando nós tocamos as vestes de Jesus com fé, podemos ter a certeza da cura. Quando nós tocamos as vestes de Jesus com fé, podemos ter a certeza da cura. Mas não é qualquer toque. Aqui nós lemos um texto que disse: grande multidão acompanhava Jesus. Então muitos estavam tocando em Jesus. Mas o toque dessa mulher foi diferente. O toque dela foi intencional. Ela não tocou em Jesus por acaso. Não foi uma mera coincidência o toque dela em Jesus, não. Tocou, foi um toque intencional. Ela foi até Jesus com a intenção de tocar em Jesus. E não só um toque intencional, mas também um toque proposital. Ou seja, esse toque tinha um propósito. Ou era o propósito dela buscar a Jesus, ou era o propósito dela ir tocar nas vestes de Jesus? Ela ser curada. Tinha um propósito. O propósito dela era ser curada da sua enfermidade. Nós precisamos apresentar diante de Deus os nossos propósitos, com confiança. Nós precisamos apresentar o nosso propósito e confiar. Essa mulher confiou. Ela confiou tanto, mas tanto, e ela arriscou a vida dela. Ela não foi lá por acaso. Ela teve uma confiança. Por isso eu botei uma fé salvadora. Essa mulher confiou tanto, e ela pôs a vida dela em risco. Ela falou: não, eu vou ser tocada e eu vou ser curada. Eu não estou tocando um homem, eu estou tocando em Jesus. Meu irmão, nós não servimos a qualquer um, nós servimos a Deus, a Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por mim e por você, está vivo, realizou milagres e realiza até hoje, e continuará realizando, porque Ele não deixou de ser Deus.
Ele não deixou de ser Deus. E o toque, ele foi confiante, mas ele também foi eficaz. O texto diz, e a mulher foi curada. Foi uma cura eficaz e uma cura completa. Na hora que eu li esse texto, eu estava pensando assim, mas por que Jesus pergunta quem me tocou? Ele é onisciente. Ele sabia quem tocou. Gente, tem um objetivo muito grande nessa pergunta de Jesus, tem um fundamento. Jesus perguntou, quem me tocou? Porque aquela mulher estava excluída há 12 anos da sociedade. A turma ali precisava saber, e aquela mulher que era impura, passou a ser pura, porque o puro a tocou. Ela mulher era impura, quando o puro tornou-se pura, porque o puro tornou impuro, tornou o impuro puro. Ou seja, Jesus a tornou pura. Então Jesus pergunta, quem me tocou? Para que todos vejam, olha, ela hoje está curada, não é mais uma mulher impura. E outro ponto que Jesus pergunta, porque se Jesus não pergunta, imagine, essa mulher ia triscar em Jesus, ia sair curada para a casa dela, e tinha. Mas será que em 12 anos de enfermidade, 12 anos sendo rejeitada, 12 anos não podendo se relacionar com ninguém, será que a doença dessa moça, a doença dessa mulher, era apenas a hemorragia? Será que emocionalmente essa mulher não estava doente, não? 12 anos sem se relacionar com ninguém? Aí olha o que Jesus fala com ela. Jesus diz assim, olha, no versículo 34, Jesus chamou-la de filha. Olha o que Jesus fala para ela, versículo 34, e ele diz, filha, a tua fé te salvou. Jesus sabia que aquela mulher precisava ser curada emocionalmente. A cura dela não era só física, não era só uma enfermidade física, o emocional dela estava destruído, e Jesus a chama de filha. Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 32, Jesus disse assim, tem de bom ânimo, para essa mesma mulher, tem de bom ânimo, ele falou assim, minha filha, se alegra, olha, passou, você hoje é filha, você já não é mais uma rejeitada, você é uma amada, você é filha. Quando nós encontramos com Jesus, nós nos tornamos filhos. Jesus veio como um unigênito, era o único Filho de Deus, mas quando Jesus retornou, ele não retornou como unigênito, ele retornou como primogênito, porque ele nos fez também filhos de Deus. Por isso, assim, ele olha para essa mulher e fala assim, filha, a tua fé te salvou. E ainda no versículo 34, Jesus mostra que essa mulher não precisava só de uma cura física, nem de uma cura emocional, ela precisava também de uma cura espiritual. Aí por isso ele diz assim, a tua fé te salvou. Ela mulher não podia frequentar igreja nenhuma, ela mulher não podia se relacionar ou nenhum membro de igreja ir lá cultuar a Deus, e Jesus sabia disso, e a fé dela estava enfraquecida. Aí Jesus fala, filha, primeiro cura emocionalmente, filha, depois fala, tua fé te salvou. Jesus sabia, ela precisava de uma cura espiritual. Terceiro e último ponto, e uma fé salvadora acontece quando o contato pessoal com Jesus é o nosso maior objetivo. Uma fé salvadora acontece quando o contato pessoal com Jesus é o nosso maior objetivo. Essa mulher não iria simplesmente ver Jesus, ela não iria simplesmente esbarrar em Jesus como a multidão, ela iria tocar em Jesus, e foi um toque diferenciado, foi um toque, Jesus falou assim, de mim saiu o poder. Porque essa mulher reconheceu, ela precisava ter um relacionamento com Jesus. Meu irmão, nós temos vindo à igreja há tantos anos, nós temos buscado diariamente, eu e você, nós temos buscado diariamente a ter um relacionamento íntimo com Cristo, a buscar tocar em Jesus,
de forma que ele possa sentir a gente tocar e a gente poder se relacionar com Jesus. Ela tocou em Jesus com grandes dificuldades, não foi fácil, mas ela venceu todas as barreiras. E ela disse: eu preciso na minha vida é Cristo. Eu preciso na minha vida de Jesus. E ela venceu todos os obstáculos, todas as dificuldades. Como eu falei, ela podia ser apedrejada, ela podia ser morta, ela não podia estar ali naquele meio, mas ela venceu as dificuldades para estar com Cristo. Às vezes, na mínima dificuldade que nós passamos, por menor que ela seja, às vezes a gente já abandona a igreja, a gente já abandona Cristo, por passar por uma luta, por passar por uma dificuldade, por passar por uma provação, já vira as costas para Deus. Essa mulher arriscou a própria vida, e ela reconheceu em Cristo, e seria o seu Salvador, reconheceu em Cristo, e Cristo seria a sua alegria constante, Cristo seria o seu Salvador, Cristo seria a sua cura, Cristo seria o seu amigo, Cristo seria o seu companheiro, Cristo seria, ele e andaria com ela e ajudaria ela na vida dela. A gente precisa reconhecer isso. A gente precisa vencer os obstáculos da nossa vida e buscar mais ao Senhor. Ela tocou em Jesus secretamente. Ela tocou em Jesus com um senso de indignidade. Ela sabia que ela não era digna de tocar em Jesus. Nós não somos dignos. É pela graça de Deus. Eu em mim mesmo, eu não sou digno de estar aqui nesse altar. Não sou. Eu sou falho. Mas Deus, pela graça e pela misericórdia dEle, Ele tem dado esse privilégio. Meu irmão, Deus está falando para você: vem do jeito que você está. E Ele vai consertando, Ele vai limpando, Ele vai curando, Ele vai transformando. Nós não somos dignos, não. Somos não. É perfeito, só existe um, é Jesus Cristo. Só existiu e só existe um, é Jesus. Mas nós não podemos nos afastar dos caminhos do Senhor, porque às vezes nós cometemos um erro, ou porque nós estamos com um determinado problema, de forma alguma. E não podemos estar exigindo nada de Deus. Essa mulher tocou em Jesus humildemente. O texto diz que na hora que Jesus fala, ele me tocou, ela se prostra diante de Cristo. Ela se prostra diante do Senhor. Eles que tocam em Jesus pela fé, eles são totalmente curados. Eles que tocam em Jesus pela fé são reconhecidos por Deus. Deus te conhece. Às vezes você acha que ninguém te conhece. Pode ser que as pessoas até estão sentadas do seu lado e não te conhecem. Mas Jesus te conhece. E te conhece pelo nome. Jesus te conhece pelo nome. E por último, eles que tocam em Jesus devem fazer isso conhecido aos outros. Você tem falado para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida? Você tem vivido uma vida aonde as pessoas podem ver diferença na sua vida, porque Jesus hoje está na sua vida? Nós precisamos pedir a Deus todos os dias: Deus, me ajude a ser uma miniatura de Cristo. E Jesus falou: sede santo como eu sou. Nós temos vivido uma vida onde nós podemos falar de Cristo com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Ou nós temos entrado nesse meio aí de corrupção enorme, seja de palavra, seja de comércio, seja de que for, aonde a gente é cristão. Podemos esquecer não, meu irmão. Essa mulher, ela viu em Cristo o Salvador da vida dela. E não existe outro. O Salvador da minha e da sua vida é Jesus Cristo. Nós precisamos sair dessa noite tendo essa consciência de que nós necessitamos buscar mais a Cristo, tocar nas vestes de Jesus. Você vai louvar, você vai abrir sua boca para cantar, mas antes de tal forma que Jesus possa estar olhando, Deus está olhando e dizendo assim: olha,
de toda oração, está me louvando. Você está dobrando seu joelho, você está orando, e Jesus possa olhar e falar assim: olha lá, está com toda a sinceridade da oração, está me buscando. Independente das lutas que eu e você temos passado. Essa mulher passava por grandes lutas e grandes provações, mas ela não deixou de buscar a Deus de todo o seu coração. Vamos fazer isso. Busque a Deus com intensidade. Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Busque todos os dias: Senhor, eu preciso estar mais próximo do Senhor. Senhor, eu preciso ser mais íntimo do Senhor. Senhor, eu quero andar com o Senhor. Eu preciso que o Senhor ande comigo. Busque a Deus. Eu não posso buscar por você. O pastor não pode buscar por você. Você não pode buscar por mim. Isso é individual. Essa mulher largou tudo e todos, todo preconceito, toda dificuldade, tudo, e foi se render aos pés de Cristo. E eu e você possamos fazer isso. E aí sim, nós vamos ver os milagres de Deus na nossa vida. Como essa mulher pôde viver isso. Ela presenciou Jesus agindo na vida dela e ela pôde viver os milagres de Deus na vida dela. Possamos viver os milagres de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, completa essa palavra, Deus, no coração de cada um. O Senhor conhece, meu Deus, as lutas, as provações, as tribulações de cada um. Como dessa mulher aí, a Bíblia nem fala o nome dela, mas foi uma mulher que teve uma fé que salvou a vida dela, uma fé que mudou a história dela. E possamos, meu Deus, sair daqui dessa noite uma fé e possa mudar a nossa vida, possa mudar a nossa história, sabendo que o Senhor sempre tem a última palavra. Essa mulher estava condenada a Deus, com essa enfermidade que não tinha cura, não tinha como parar esse sangramento, essa hemorragia, mas o Senhor chegou e o Senhor curou. Então, em nome de Jesus, meu Deus, você possa fazer isso na vida dos meus irmãos. O Senhor conhece as hemorragias que cada um tem vivido, os problemas que cada um tem vivido, e possamos te buscar de toda oração e possamos ver o poder do Senhor nas nossas vidas. Mas, Senhor, nós buscarmos de toda oração. A tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso oração. Essa possa ser uma realidade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.